Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Senhor Presidente da Direção, Senhor Presidente da Assembleia Geral, ilustres autoridades, queridas amigas, queridos amigos. Primeiro umas palavras prévias. Eu vou seguir a ordem dos oradores. Não necessariamente a do protocolo, mas dos oradores. Primeiro, para saudar o Sr. Presidente da Assembleia Geral, que me fez chegar a ideia daqui vir. Como sabem, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, pelos seus vários talentos, merece ser hoje Conselheiro de Estado. E, portanto, dizendo ele que é da vossa terra, tem na vossa terra um dos Conselheiros de Estado da República Portuguesa. Mas é tão da terra que, de facto, desde a primeira hora em que me falou, ficou a saber que eu viria. E eu viria pela obra, eu viria pela terra, antes mesmo de vir, conhecendo o feitio do Sr. Conselheiro de Estado, que não me largaria um segundo, até eu vir aqui até à Figueira, até Lagares e Figueira, mas aqui concretamente até à Figueira. E, portanto, em boa hora, me chamou a atenção para aquilo que foi uma tarde inesquecível. Depois, Sr. Presidente da Direção, eu tomei devida nota daquilo que disse e que sei que é a situação de muitas instituições de solidariedade social. Sei que a Segurança Social faz o que pode em muitos domínios, sei que essas instituições, em muitos casos, esperariam um apoio maior do domínio da saúde e também em parte da solidariedade social, isto é, da segurança social. Eu tomo devida nota, não é um caso isolado que me chega ao conhecimento, mas em poucas palavras explica-se assim: a obra que aqui é desenvolvida e muitas outras obras por todo o país defrontam-se com desafios financeiros, técnicos, materiais, às vezes humanos, e, portanto, precisam de uma atenção, de um apoio, de uma solicitude ainda maior. E eu sei por experiência qual é a importância destas instituições. Quando o país atravessou várias crises, aquilo que suportou o tecido social, em larga medida, foi a rede de instituições de solidariedade social, que chegavam onde o Estado não chegava. Chegavam onde até as autarquias sozinhas não podiam chegar. Nem os municípios, nem as freguesias. E durante esses períodos críticos, como fora dos períodos críticos, o país deveu e deve, no domínio da infância, no domínio da idade menos jovem, no domínio dos cuidados continuados, no domínio dos cuidados paliativos, no domínio da violência doméstica e em muitos outros domínios, ficou a dever um serviço à comunidade único, singular, insubstituível. E por isso eu espero que, à medida que nos afastamos da crise, seja possível olhar com ainda maior atenção e apoio o esforço de instituições como esta. Senhor Presidente da Câmara, também tomei devida nota de que o ritmo de vindas presidenciais é obviamente inferior àquilo que seria merecido por Penafiel. É verdade que o Presidente Cavaco Silva foi uma exceção, porque aqui veio 2 vezes. Mas que diabo não compensa o facto de outros presidentes não terem podido vir aqui sequer uma vez.
E, portanto, prepare-se, porque esta não é senão a primeira vez. Não é a última. É a primeira vez. E porque o mandato só termina em 9 de março de 2021, cá me terá mais vezes para confirmar que quem cá vem quer imediatamente voltar na primeira ocasião. Mas permita-me que lhe diga também que, ao enumerar as qualidades dos penafidelenses, foi avaro. Disse que eram honestos, que eram pessoas de bem, de caráter, de personalidade, de honradez. Mas eu penso que são mais do que isso. Estou à vontade para o dizer, porque eu sou celuricense. Ou melhor, hoje sou de todo o Portugal. E, portanto, não faço discriminações em termos de raízes, nomeadamente familiares. Eu, para mim, sempre tive que as gentes desta terra são de antes quebrar do que torcer. De uma resistência física e psíquica, de uma dureza, de uma capacidade de luta, de uma teimosia, às vezes de uma obstinação, sem as quais não tinham chegado onde chegaram. E, portanto, Sr. Presidente, reveja-me lá a lista de qualidades das gentes da sua terra, porque para Presidente da Câmara acho muito humilde e muito tímido. As gentes da terra merecem ainda mais do que a humildade do Presidente lhes conferiu. Dito isto, vou dizer-lhes porque é que esta é uma tarde inesquecível. Embora boa parte da minha vida tenha decorrido num ambiente académico, universitário, e tenha decorrido longe de terras como esta, as minhas raízes, já vos disse, vêm destes lados de Portugal, um pouco mais a norte. Portanto, quando olho para Penafiel, olho a partir do norte, não a partir do sul. Mas é daí que vêm as raízes familiares. E a essas raízes somou o facto de, muito novo, já o recordou o vosso Presidente da Assembleia Geral, ter escolhido trabalhar em instituições de solidariedade social, fundando-as, ajudando-as a crescer, apoiando-as, integrando-as, ou então em misericórdias, como irmão e às vezes responsável de misericórdias, ou então como voluntário, sobretudo no domínio dos cuidados paliativos. E, portanto, eu sei o que é fazer 25 anos de uma obra como esta. Primeiro, eu sei o que é criar uma obra como esta. Sonha-se, e depois é 1 ano, são 5 anos, são 10 anos, são 15 anos, para pôr de pé, para ter o arranque, para criar os alicerces, para fazer crescer a obra, para manter essa obra, ir enriquecendo a obra, aprofundando a obra, e atingir 25 anos, bodas de prata, significa muito trabalho, muito sacrifício, muita doação dos menos jovens, daqueles que estão como eu já naquela idade um pouco mais avançada, mas também daquelas jovens que por aí andam, daqueles jovens. E como isso é importante, eu dou o valor a estes 25 anos, porque sei o que custa criar esta obra e atingir 25 anos de uma obra como ela. Mas além disso, de um outro valor, é que eu venho de um município que era, quando eu era autarca, o município mais pobre de Portugal. Mais pobre de Portugal. Mais pobre do que os municípios pobres
nas duas regiões autónomas, numa delas em particular, ou noutros pontos do continente. E eu sei a dificuldade que é agarrar as pessoas à terra, não deixar que desapareçam as terras, não deixar que envelheçam e que os mais novos partam para longe. E o mérito que tem chegar aqui e ver crianças e crianças e crianças e crianças, fosse assim o país todo em termos de natalidade. E o que é encontrar aqui uma população que podia ter desaparecido e não desapareceu. E aqui aproveito para homenagear, porque o Presidente Ângelo confidenciou-me e disse-o aqui, homenagear o professor Barbosa de Melo, porque aquela sabedoria que ele tinha, era um sábio a dar conselhos, lhe terá dito, olha, a melhor maneira de realmente assegurar o futuro da comunidade é criar uma obra como essa. E deu certo, e deu certo. Não tivesse havido esta obra, não havia aqui quem eu hoje encontrei. Quer dizer que não é só o mérito de criar e atingir 25 anos numa associação como esta, é essa associação ter feito reviver uma terra, ter feito reviver uma comunidade, ter criado espaço para aquelas crianças poderem estar ali a brincar umas com as outras, a pensarem quando é que o Presidente da República se vai embora, para nós irmos para casa, daqui a bocado cai o sol e nós estamos a tiritar de frio. Bom, pois eu digo-vos isso. Isto torna esta tarde inesquecível. Mas há mais. Eu não me vou esquecer do entusiasmo das crianças. Elas gostam de viver na sua terra. Do entusiasmo das professoras. Gostam de acompanhar aquelas crianças. Do entusiasmo deste pessoal. Gosta de acompanhar os menos jovens numa fase da vida em que eles necessitam mais do que nunca desse apoio. Não esquecerei esses menos jovens que todos me disseram, sem exceção, porque eu perguntei um a um, se estavam a ser bem tratados. Estavam a ser tratados, e muitos deles não eram sequer daqui. A maioria era, mas alguns vinham de fora. Não esquecerei o entusiasmo desta direção e deste Presidente e deste Presidente da Assembleia Geral e dos autarcas e dos familiares, porque também é muito importante o apoio dos familiares àqueles que têm funções de responsabilidade. Não esquecerei o conjunto de outras instituições que estão aqui porque apoiam a obra. Não esquecerei o clima humano que aqui se vive. Um clima de alegria, um clima virado para o futuro, um clima de quem não está só a celebrar 25 anos, está a pensar em mais 25, e mais 25, e mais 25, e mais 25. E isso não tem preço. Eu costumo dizer que a vida política e a vida de um Presidente da República é feita todos os dias de muitas preocupações. Há um problema com um português que tem um acidente em qualquer ponto do mundo, e são muitos. Há uma tragédia que ocorre lá fora ou cá dentro e que atinge portugueses. Há um daqueles dramas ou daquelas angústias que temos em relação a comunidades nossas espalhadas pelo mundo. Há todos os dias problemas. Mas todos os dias há sempre um momento de alegria. E hoje foi uma tarde de alegria. Porque esta tarde mostrou porque é que nós somos um grande país. Como é que se poderia imaginar que a primeira casa-abrigo para a violência doméstica nascesse aqui, na Figueira? Longe dos especialistas, longe dos estudiosos,
longe daqueles que acompanham isto em termos políticos, em termos económicos ou sociais. E é dessas maravilhas que se faz a força de Portugal. Nós vamos muito longe, como disse muito bem o Dr. António Lobo Xavier, porque conseguimos fazer aquilo que era imprevisível, quase considerado impossível, certamente improvável. Nós conseguimos transformar falta de meios em grandes obras. Conseguimos criar, longe de onde existem esses meios, obras extraordinárias. Conseguimos ter ideias pioneiras onde ninguém imaginaria que tivéssemos. E por isso, chegamos lá fora e somos dos melhores dos melhores. Esta obra enche-me de orgulho. Enche-me de orgulho. É em tardes como esta que eu tenho um orgulho muito especial por ser Presidente da República de um povo assim. Porque, de facto, é com gente assim que se faz um Portugal melhor. É com gente como esta gente da Figueira, que fez esta associação. É com esta gente que nós vamos tornar o nosso país ainda mais justo, ainda mais desenvolvido, ainda mais fraterno, ainda mais solidário, ainda mais atento àqueles que precisam da atenção. Muito obrigado por esta tarde. Eu não a esqueço. E é porque não a esqueço que cá voltarei o mais breve possível. Muito obrigado.